Olá, a história que eu vou contar pra você é real e não tem nem um pouco de fantasia. Se você pensa que para vencer na vida precisa nascer num berço de ouro, ou então esperar que o mundo te dê oportunidades, pare de inventar desculpas agora e preste atenção nessa história. A história de um simples camelô que se tornou bilionário. Como Silvio Santos saiu de sua infância pobre e se tornou um dos maiores empresários que o Brasil já conheceu. Silvio Santos nasceu em 12 de dezembro de 1930, com o nome de batismo de Senhor Abravanel, no bairro da Lapa, na região central do Rio de Janeiro. Ele é filho de um casal de imigrantes judeu, Rebeca Caro e Alberto Abravanel. Silvio Santos tem sangue judeu. Ele é descendente direto de Dom Isaac Abravanel, que era um estadista judeu português que consertou as finanças de Portugal. Dom Isaac Abravanel era tipo como um ministro da economia, ele entendia muito de finanças e de economia. Então os reis católicos Isabel e Fernandes da Espanha chamou Dom Isaac Abravanel para consertar as finanças da Espanha também. E Dom Isaac Abravanel se mudou para a Espanha e organizou toda a economia espanhola. Dom Isaac Abravanel tinha muito prestígio e poder econômico. Ele foi uma das pessoas que financiou Cristóvão Colombo para que Cristóvão Colombo pudesse descobrir a América. Mas chegou a Inquisição e os reis Isabel e Fernandes falaram para Dom Isaac Abravanel: você fica e seu povo judeu vai embora. E Dom Isaac Abravanel falou: não, meu povo judeu vai e eu vou junto com ele, eu não posso abandonar meu povo. Então Dom Isaac Abravanel largou tudo, todo o prestígio que ele tinha e foi embora com seu povo judeu para Salônica, na Grécia. A mudança de Dom Isaac Abravanel, que era tataravô de Silvio Santos, para Salônica, na Grécia, fugindo da perseguição da Inquisição, fez com que a família Abravanel perdesse todo o seu prestígio e sua riqueza. Então, os pais de Silvio Santos nasceram na Grécia. Eles se casaram e mudaram para o Brasil para recomeçar a vida do zero. E aqui eles tiveram o primeiro filho, que foi Silvio Santos, e deram a ele o nome de Senhor Abravanel, em homenagem ao seu tataravô, Dom Isaac Abravanel. Senhor tem o mesmo significado de Dom, significa senhor ou mestre, só que Dom era um título de nobreza, um título formal de nobreza. Silvio Santos não herdou o título formal de nobreza Dom. Devido à perseguição do povo judeu, ele nasceu numa família humilde, mas é como que se Silvio Santos tivesse herdado no seu sangue o dom de ganhar dinheiro, o dom de administrar dinheiro. É como que se tudo que Silvio Santos tocasse virasse ouro, se transformasse em riqueza, em prosperidade. Quando criança, Silvio começou a ganhar dinheiro indo para bares no bairro da Lapa, centro da malandragem carioca. Ele observava e identificava os melhores jogadores de sinuca e, por ser menor de idade, escondia atrás da geladeira. E quando chegava apostadores novatos, Silvio chamava esses apostadores para fazer uma aposta. E como Silvio já conhecia os melhores jogadores, ele sempre ganhava a aposta. Um dia, quando Silvio ainda era criança, no centro do Rio de Janeiro, ele teve uma ideia. Ele descobriu o seu Augusto, que era um vendedor de caneta. E Silvio percebeu que seu Augusto era um vendedor de caneta diferente. Ele mostrava cada detalhe da caneta para o cliente. Enquanto os outros vendedores vendiam 6 canetas, seu Augusto vendia dúzias de caneta. E Silvio fez a mesma malandragem então. Ele descobriu quem vendia as canetas no atacado e começou a vender as canetas, mas com um diferencial. Silvio começou a fazer números de mágica. O sucesso da forma que Silvio Santos vendia as canetas foi tão grande que logo ele se tornou um dos camelôs que mais vendia caneta naquela região. E por isso Silvio teve que contratar 2 faróis, que eram 2 garotos que avisavam quando a guarda metropolitana vinha fazer o rapa, tomar a mercadoria. Só que um dia esses 2 garotos não conseguiram avisar que a guarda metropolitana havia chegado. Nesse dia a guarda metropolitana pegou Silvio Santos de surpresa e tomou toda a mercadoria de Silvio, deixando Silvio Santos quebrado. Só que Silvio Santos sempre transformou a queda em um passo de dança. O guarda, chefe daquela operação, que tomou a mercadoria de Silvio Santos, gostou demais do jeito que Silvio Santos falava e se comunicava. E deu um cartãozinho de indicação para Silvio Santos fazer um teste na Rádio Guanabara, um teste de locutor. Silvio começou a trabalhar de graça nas rádios cariocas e agora com 18 anos foi servir na escola de paraquedista em Deodoro, na zona rural do Rio de Janeiro. Um dia Silvio entrou em um teste de calor em uma rádio e decidiu mudar seu nome de uma vez por todas. Ele falou para o produtor da rádio: meu nome é Silvio Santos, nome que sua mãe sempre o chamava.
Uma das rádios em que Silvio trabalhava ficava do lado de lá da Baía de Guanabara, em Niterói. E Silvio sempre voltava na última barca por volta de meia-noite. E ele sempre achava o ambiente triste e monótono. Silvio percebia que as pessoas estavam todas tristes, pensativas, cada um no seu canto. Nesse momento, Silvio Santos toma uma atitude que separa as pessoas normais dos grandes empreendedores. Silvio Santos começa a se perguntar, começa a pensar e se perguntar: como eu faço para tornar esse ambiente melhor? Como que eu faço para tornar essa barca um lugar de felicidade, um lugar alegre, em contrapartida trazer prosperidade para as pessoas e trazer prosperidade para mim? Por fazer a pergunta certa, Silvio teve a resposta certa. Silvio Santos teve uma grande ideia. Ele instalou alto-falantes por toda a barca e logo aquele ambiente começou a ficar muito animado. Começou a tocar música, os rapazes começaram a dançar com as moças. Só que naquela barca não tinha o que beber, tinha pouca água para beber. Então o Silvio Santos começou a visitar as companhias de refrigerante e cerveja e ganhou todo o material de graça. Ele ganhou cerveja e refrigerante de graça. Aquela atitude do jovem Silvio deu muito certo. E Silvio foi conversar com o dono de todas as barcas. Ele fechou um grande acordo, fechou um acordo com o dono de todas as barcas. Ele colocou um bar em cada barca. E logo Silvio Santos se tornou o maior vendedor de cerveja do Rio de Janeiro. Por ser o maior vendedor de cerveja do Rio de Janeiro, Silvio foi convidado para conhecer São Paulo e ele decidiu fazer um teste de locutor na Rádio Nacional. Ele fez o teste e passou em primeiro lugar e logo foi contratado. Como Silvio Santos havia feito uma dívida de 150 mil cruzeiros no Rio de Janeiro na compra do bar da barca Rio-Niterói, Silvio Santos então agora montou um novo negócio para pagar essa conta, para honrar sua palavra, para cumprir o seu compromisso. Silvio Santos montou uma caravana de artistas, uma caravana de circo que rodava por todo São Paulo fazendo shows. Silvio teve muito sucesso com sua caravana de circo e com isso ele conseguiu pagar a dívida da compra do bar da barca Rio-Niterói. Silvio ganhou muito dinheiro, teve muito lucro, mas além disso Silvio perdeu a vergonha de falar em público. Silvio, na caravana de circo ali, ele foi forjado a dominar grandes plateias, a falar em público, a se tornar um grande comunicador. Em São Paulo, Silvio Santos conhece o Manoel de Nóbrega, que era um dos maiores nomes da Rádio Paulista e também um dos maiores artistas do Brasil. O Manoel de Nóbrega havia montado um negócio com seu sócio alemão. Funcionava da seguinte forma: era um jeito diferente de vender baús cheios de brinquedo. Eles vendiam parcelado em 12 vezes e no final do ano o cliente recebia um baú cheio de presentes. Só que aconteceu um problema: o seu sócio alemão fugiu com o dinheiro e com os brinquedos. Então Manoel de Nóbrega estava numa situação muito difícil e preocupado. Chamou Silvio Santos para conversar. Manoel de Nóbrega pede ajuda para Silvio Santos, para tirar ele daquela enrascada, porque já está chegando a data de entregar os baús cheios de brinquedos e seu sócio alemão fugiu levando o dinheiro e os brinquedos. E Silvio Santos, quando chega na sede da empresa, ele sente cheiro de dinheiro. Silvio Santos fala para Manoel de Nóbrega não se preocupar, porque ele ia assumir toda a responsabilidade, ele ia resolver todos os problemas. Então Silvio Santos assume a responsabilidade e começa a organizar a empresa devagarzinho. Durante todo o ano ele vai organizando tudo e no final do ano está tudo ok e regularizado. E Silvio Santos fala para o Manoel de Nóbrega: agora a gente tem que ir mais além, a gente tem que pensar mais à frente. Vamos começar a sortear casas, vamos começar a sortear carros. E Manoel de Nóbrega fala: não, Silvio Santos, eu não quero mais ficar com essa empresa. Eu agradeço muito a ajuda que você me deu. Você me salvou dessa enrascada que eu estava. Você pode ficar com essa empresa. Essa empresa só me deu prejuízo. Silvio muda o nome da empresa para Baú da Felicidade. Ele reforça a publicidade e o negócio só foi crescendo. Ao mesmo tempo que em 1961 ele se lança como apresentador na TV Paulista de um programa noturno chamado Vamos Brincar de Forca. Das rádios e da rua, Silvio entrou com tudo no universo mágico da televisão. Ele aluga um horário na TV Paulista e tem sucesso absoluto com seu programa. Ele levou a experiência de camelô, do circo e das rádios para a televisão e seu programa fica em primeiro lugar nas audiências. Silvio Santos fazia coisas que ninguém imaginava que era possível ser feito na televisão. Ele sorteava carros, móveis
Gritava seu jargão, quem quer dinheiro, jogava aviãozinhos de dinheiro para a plateia. E além de tudo isso, ele vendia o seu carnê do baú da felicidade. Silvio Santos parecia que não tinha limite, ele começou a incomodar. Na década de 60, a Rede Globo comprou a TV Paulista. E Roberto Marinho chamou Silvio Santos para se adequar à nova realidade da TV Paulista, porque agora a Globo que estava mandando. Roberto Marinho faz um contrato e apresenta para Silvio Santos. Nesse contrato previa que Silvio Santos teria exclusividade com a Rede Globo e estaria proibido de criar um próprio canal de televisão. Então Silvio Santos lê aquele contrato e se nega a assinar. Essa atitude gananciosa dos poderosos donos de canais de TV, de tentar colocar limite em Silvio Santos, faz Silvio perceber que ele só tem uma saída: ter seu próprio canal de TV. Então Silvio começa a enraizar o sonho de ter seu próprio canal de TV. Ele começa a correr atrás da tão difícil concessão do canal de televisão. Enquanto isso, ele migra seu programa para a TV Tupi. Depois Silvio migrou seu programa para a Rede Record. E ele começa a investir na Rede Record. Ele começa a comprar cotas de participação da TV Record, até se tornar 50% dono da TV Record. Mas Silvio tem um sonho, ele quer ter uma televisão só dele. Na década de 70, Silvio Santos começa com tudo. Ele começa uma nova empreitada. Ele quer ter seu próprio canal de TV. Ele passou a buscar junto ao governo uma concessão. E depois de muita dificuldade, Silvio Santos consegue a tão sonhada concessão. Silvio Santos então vai para os Estados Unidos e investe 60 milhões de cruzeiro. Ele fala para os donos das empresas que fabricavam material de transmissão de TV que quer os equipamentos prontos em 90 dias. Os donos das duas empresas deram risada e não acreditaram no que Silvio Santos estava falando. Eles disseram para Silvio Santos: olha, nós vamos fabricar os materiais em 90 dias, vai estar tudo pronto em 90 dias. E se em 90 dias você não conseguir pagar a gente e não conseguir as guias de importação dos produtos, você terá que pagar multas contratuais. Silvio Santos aceita e assina o contrato. Silvio Santos era a pessoa mais apressada do mundo e também era um homem de muita sorte. Ele leu no jornal que a massa falida da extinta TV Continental seria leiloada. E Silvio percebeu que se ele arrematasse aquele material, ele não precisaria esperar por 8 meses para construir a torre. Todo mundo que entendia do assunto falava que aquele material era um monte de ferro velhos. O próprio leiloeiro falou que era um monte de lata velhas que não servia para nada. Mas Silvio Santos não queria o material, ele queria a torre, a antena e o transmissor, que estava lá em cima do Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro. Silvio Santos então vai para o leilão e consegue arrematar aquele material. Nas capas dos jornais do dia seguinte estava estampada a seguinte manchete: o novo concessionário Silvio Santos começa com o pé esquerdo. Para que o apresentador Silvio Santos comprou um monte de equipamento obsoletos? Depois de tudo isso, fizeram uma descoberta espantosa. Descobriram que os equipamentos da velha Continental haviam sido preparados para trabalhar na televisão a cores 10 anos antes de ser instalada a TV a cores no Brasil. Para quem tem fé em Deus e trabalha muito, sempre as coisas acontecem. Silvio Santos então vai para os Estados Unidos ver o andamento da fabricação dos seus equipamentos. Chegando lá, Silvio descobre que os equipamentos estão atrasados em 5 dias na sua fabricação. Então Silvio Santos reclama dos americanos que duvidaram dele. Silvio diz: ou vocês me entregam o equipamento ou vocês devem pagar as multas contratuais. Em 1976, Silvio Santos inaugura a TVS Rio de Janeiro e começa a fazer uma busca incansável por novas concessões. Ele ganha licitações no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Brasília, em Belém, em vários estados. E com isso, em 1981, Silvio Santos inaugura o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Para Silvio Santos, tudo está interligado, um negócio puxa o outro. Para aproveitar melhor o espaço publicitário do SBT, Silvio teve que buscar novos anunciantes. E com isso ele teve que montar uma empresa de publicidade. Ele montou a Publicidade Silvio Santos. Para aproveitar melhor o baú da felicidade, Silvio começou a sortear casas e carros. Então Silvio teve que montar uma construtora e uma concessionária de veículos. Silvio também começou a vender mercadorias a crédito, então ele teve que montar uma financeira. Ele montou a Baú Financeira. Silvio foi criando cada vez mais empresas. Ele criou a Telecena, que é um título de capitalização, criou vários hotéis e criou a Jequiti, que é uma empresa de cosméticos que ele criou do zero e hoje se tornou uma das maiores empresas de cosméticos do país. Então Silvio Santos foi criando um conglomerado de empresas, todas empresas de sucesso, de muito sucesso.
Em 1989, Silvio Santos se lança candidato a presidente do Brasil. E ele tinha muita chance de ser eleito presidente, porque ele é uma pessoa honesta, trabalhador, popular, carismático e venceu na vida como empresário. Isso incomodou muito os políticos tradicionais. Fernando Collor de Mello, na época também candidato a presidente do Brasil, entrou com ação judicial e conseguiu impugnar a candidatura de Silvio Santos. Isso foi muito triste, porque Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil naquela eleição. Silvio Santos tinha cada vez mais sucesso no ramo do negócio, então ele decide comprar um banco. Ele comprou o Banco Pan-Americano. E como todos os outros empreendimentos de Silvio Santos, o Banco Pan-Americano era um negócio promissor. Só que certa época, um grupo de funcionários que trabalhavam dentro do banco começaram a desviar dinheiro, a roubar dinheiro do banco. Isso ocasionou uma dívida gigantesca. Silvio Santos já tinha mais de 80 anos de idade. Se ele quisesse deixar o processo judicial rolar, não iria acontecer nada com ele, porque Silvio Santos que foi roubado. Mas Silvio Santos tinha nome e tinha palavra, tinha honra. Silvio Santos colocou o patrimônio de uma vida toda de trabalho em jogo. Ele colocou suas 44 empresas como garantia, tirou um empréstimo de 2,5 bilhões e quitou a dívida do Banco Pan-Americano. Silvio Santos honrou com seu nome, honrou com sua palavra. Hoje Silvio Santos tem um conglomerado de 38 empresas. Entre elas o canal SBT, que é um dos maiores canais de televisão do Brasil. O Grupo Silvio Santos fatura bilhões por ano e tem mais de 20 mil funcionários. Silvio Santos agora está com 89 anos de idade, totalmente lúcido, trabalha todos os dias, tem muita saúde e vigor. Ele saiu do zero, de um simples camelô, e se tornou um dos maiores empresários que o Brasil já conheceu.